Gente, vamos a um tempo de reflexão da palavra no livro do Gênesis, no capítulo 25. Versículo 21 até o versículo de número 23. À medida que você encontrar, por favor, se coloque sobre os seus pés. Gênesis no capítulo 25, versículo 21 até o versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Só até aí. Senhor, esta é a sua palavra. Fala através dela aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Existe um primeiro ato aqui, antes da gente refletir sobre o que esse texto tem para dizer a nós, que é muito interessante. Isaque, ele parece ser mais sensível à dinâmica pelo qual ele se relaciona e conhece a Deus. Isaque parece ser alguém mais fervoroso na fé, apesar de que, quando falamos em ser fervoroso, nós estamos falando de uma concepção que se constrói há mais de 2000 anos do que é a fé. Mas nesse simples ato, Isaque está aqui demonstrando algo muito importante antes da gente entrar na palavra, antes da gente entrar naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Quando Isaque ora ao Senhor por sua mulher, esse papel familiar de autoridade que temos uns pelos outros, é muito importante que a gente perceba aqui nessa história. A oração de Isaque transformou o ventre de Rebeca em berço da vida, de cemitério para berço da vida. A ação que Isaque toma ali com a autoridade de um marido mostra que nós devemos, como homens e mulheres, nas nossas dinâmicas familiares, nos incumbir dessa autoridade e não só terceirizá-la ao pastor, a quem quer que seja. Se tem uma dinâmica na sua casa, ore você, dê direção você, dê correção você. Existe uma autoridade na dinâmica familiar que nós devemos observar, isso é muito importante. Eu compartilhei isso algumas vezes, porque nós vemos recentemente um testemunho muito gostoso. Ana Carolina ficou o dia inteiro com dor de cabeça. E aí, quando foi dormir, ela disse: amor, ora por mim, minha cabeça está ruim, eu não estou conseguindo dormir direito. Fiz uma oração por ela, e ali a cabeça dela parou de doer. Porque essa autoridade que temos deve ser para nós, de alguma forma, tentar ajudar Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus só precisa que você não atrapalhe. A realidade da ação de Deus é essa. Deus está trabalhando, Ele sinergicamente nos convida a esse trabalho, mas não para que nós façamos pela nossa própria força aquilo que achamos que devemos fazer. O trabalho de Deus não está submetido à nossa mão, à nossa ação, como se colocar a mão aonde nós temos direção de Deus para fazer, da forma que nós achamos que deve ser feito, fosse de alguma forma ajudar Deus. E aí nós vamos entendendo e compreendendo nessa história, quando Deus fala, Ele não precisa de que seja acrescentado nada. O que é promessa?
Ele mesmo vai cumprir na sua vida, Ele mesmo vai cumprir na sua história, Ele mesmo vai cumprir no tempo certo. O que cabe a nós? Não atrapalhar. Não atrapalhar, porque ao passo que recebemos direção de Deus, o que Deus está nos chamando para colaborar é num lugar de cooperação, não de independência. Porque esse erro de tentar ajudar Deus, tipificado aqui na ação da Rebeca, gera na vida de Jacó e Esaú muitos danos. E eu vou dizer para você, danos esses que não eram à vontade de Deus. E aí às vezes a gente pega o texto, né, e pelas impressões, ou as impressões que nós mesmos geramos sobre o texto, nós falamos várias coisas, né? E eu quero esclarecer aqui que o nome de Jacó não significa trapaceiro. Jacó não significa trapaceiro. Jacó significa simplesmente aquele que segura o calcanhar. Só isso. Quem que atribui o título de trapaceiro? Esaú. Mas Esaú é um também recorrente vacilão. Porque ao passo que temos o erro de Rebeca, nós também não podemos deixar de observar os erros da parte dos filhos, mas o que menos erra nessa dinâmica é o próprio Jacó. Vou dizer para você, o que menos erra nessa dinâmica é o próprio Jacó. Às vezes a gente chicoteia o Jacó, né? Fala que ele é um sem vergonha, que ele é um trapaceador, que ele enganou o irmão. Nada disso, nada disso. Porque a atitude de Rebeca em tentar garantir a vontade de Deus, olha que absurdo que isso é. A própria ação da Rebeca em tentar garantir a vontade de Deus gera na família divisão, fuga e sofrimento e anos de separação e dor. Tudo isso porque ela quis apressar a promessa e agir no lugar de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não apresse a promessa, deixe Deus agir. Quando tentamos ajudar Deus, gente, nós criamos problemas que Ele não pediu para que nós resolvêssemos. Ele não precisa de ajuda, Ele precisa da nossa colaboração, e basta de nós não atrapalharmos. Só isso. Se a gente não atrapalhar, a gente já está fazendo demais. Meu irmão, minha irmã. Porque quando eu falo dos erros também de Esaú, eu estou falando de alguém que menosprezou a bênção da primogenitura. Quando Deus fala sobre a dominação de Jacó sobre Esaú, sobre um reino que domina o outro, é porque Deus já sabia, Deus já tinha visto o desprezo de Esaú sobre a bênção da primogenitura. Aí o Esaú é espertinho, né? Aí ele fala assim: você me enganou 2 vezes. Enganou nada. Porque ele chega do campo, aí Jacó está fazendo um rango, aí Esaú fala assim: me dá um pouquinho aí, Jacó. Aí Jacó fala assim: só se você me dá a primogenitura. Sabe aquela brincadeira de irmãos? Até lá em casa mesmo. Ô amor, vai lá lavar a louça, só se você me dá 50. A Ana Carolina às vezes faz comigo. E aí eu estou com tanta preguiça que o 50 vai. Vai, meu amor, toma um 50. Faça o que você quiser. Estratégia aí para as esposas, tá? Os maridos estão me odiando agora. Hã? Não, isso aí, a conta é conjunta. A conta é conjunta. O Pix nem cai. De vez em quando ela me cobra: e que 50 que você falou que me dá para lavar a louça? Está com Deus. Enfim, mas essa brincadeira entre irmãos, né? Aí Jacó falou assim: só você me dá a primogenitura. Aí ele falou assim: ah, então tá. Só que nem o próprio Jacó levou fé também. Aí o Jacó, nesse afã da brincadeira: ô mãe,
Estava lá e o Esaú foi. Você acredita que o Esaú falou comigo assim, que eu poderia ficar com a primogenitura? Aí a Rebeca falou assim: ah, mas eu ouvi Deus falando, então beleza. Então agora nós vamos, pega lá pelo de cabra, cobre seus braços, vai lá diante do seu pai, engrossa a voz igual a do seu irmão e pega a bênção do seu irmão. Rebeca causou grandes males porque ela tentou ajudar Deus. Ela atrapalhou o processo daquilo que Deus estava fazendo. E naturalmente Deus iria fazer o que tinha para fazer. Meu irmão e minha irmã, o chamado de Deus para nós hoje é para que no mínimo nós façamos o máximo que precisamos fazer, que é não atrapalhar. É fazer com que a vontade de Deus continue sendo estabelecida, não porque nós colocamos a mão, não porque nós fizemos movimentos, não porque nós fizemos planejamentos, não. Nós precisamos confiar de que Deus irá fazer a sua obra, ainda que nós não saibamos como, quando, nem por onde. De tudo o que eu ouvi neste dia, a grande maioria das coisas foi: está tudo bem com você? E eu fiquei pensando nisso, porque todas as vezes que as pessoas me perguntavam, talvez elas me perguntavam nesse pressuposto, né? Porque existe um terror, né? Vai longe, vai para longe, que não sei o quê, vai plantar a igreja. Todo mundo quer pegar uma central de Governador Valadares, com ar-condicionado, com som, com gabinete. Mas da mesma forma que eu cheguei aqui, e Deus me sustentou aqui em cada passo, eu não tenho dúvida nenhuma que o meu tempo em Varginha será um tempo maravilhoso e abençoado, sem dúvida nenhuma. E o que me caberá nesse tempo é dizer: Deus, o que o Senhor quer fazer e como eu não vou atrapalhar. Me ajuda a não atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer aqui na cidade de Varginha através da igreja metodista. É isso que nós precisamos colocar na presença de Deus. É dessa forma, dizendo: Senhor, me ajuda a não atrapalhar o que o Senhor quer fazer. Meu irmão e minha irmã, quando tentamos ajudar Deus, criamos problemas que Ele não nos pediu para resolvermos. Porque a soberania e a fidelidade de Deus está a trabalhar, apesar dos nossos erros, apesar das nossas dinâmicas dúbias e muitas das vezes inconstantes. Deus cumpre a sua vontade, mesmo com engano, mesmo com tudo que se desenvolveu ali, que poderia ter atrapalhado o que Deus já tinha estabelecido sobre a vida de Jacó. Jacó recebe, Jacó é abençoado, Jacó tem sobre a sua vida estabelecido o plano divino. Deus repara o dano, mas o preço da impaciência é muito alto. Deus vai, porque ao passo que Ele está trabalhando, Ele vai cumprir a vontade dEle, Ele vai fazer o que Ele quer. Mas pode ser que Deus esteja fazendo a vontade dEle, também tendo que reparar os danos daquilo que a gente tentou fazer e ajudar Deus, e na verdade a gente acabou atrapalhando. Olha, meu irmão, minha irmã, e talvez você me pergunte assim: mas o nome de Jacó foi até mudado. Não, o nome de Pedro também foi mudado. Ele chamava-se Simão, e em um determinado momento Jesus falou assim: agora você vai chamar Pedro. Não foi por nada, foi porque esse era um novo tempo, um novo estágio na vida de Pedro. Assim como Deus estava estabelecendo sobre a vida de Jacó um novo tempo. Por isso Ele falou: o seu nome será Israel, porque você lutou com Deus, você é príncipe de Deus. E aí Jacó então percebe que esta vontade de Deus é perfeita e que de forma alguma precisa de ajustes humanos. Confiar em Deus, meu irmão e minha irmã, é permitir que Ele haja do jeito e no tempo dEle. Por isso
isso, o chamado de Deus para as nossas noites é que a gente, para essa noite, para a nossa vida, é que a gente cale dentro de nós essa impaciência no processo de receber a promessa daquilo que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. E quando eu falo da promessa de Deus, eu estou falando, meu irmão e minha irmã, que até os dias de hoje, o nosso Deus tem gerado promessas sobre a sua vida. O nosso Deus tem estabelecido palavras sobre você. Além daquilo que está aqui registrado, de fato, Deus ainda tem falado pessoalmente e gerado promessas na vida de cada um de vocês. Agora, se você não sabe, busque identificar aquilo que Deus tem prometido a você. Mas se você sabe, meu irmão, minha irmã, descanse o seu coração e não seja impaciente, porque a impaciência pode gerar resultados e reparações da parte de Deus que serão muito desagradáveis. Mas Deus não deixará de cumprir a sua promessa. Saiba disso. Apesar dessa nossa pressa, apesar desses nossos desejos, Deus ainda cumpre aquilo que é o seu plano e propósito sobre as nossas vidas. Olha, e há promessas que parecem ser demoradas, mas atraso, esse sentimento de atraso que a gente tem, né? A gente está se comparando ao outro o tempo inteiro, né? A gente entra no Instagram, aí comprou um carro. Aí você fala assim, nossa, eu não tenho carro. A gente entra no Instagram, está grávida. Aí fala, nossa, mas eu nem tenho filho. E a gente vive nesse ciclo de comparação. E vamos a esse lugar de achar assim, poxa, eu estou atrasado. Você nunca está atrasado para aquilo que é seu, para aquilo que é promessa de Deus para a sua vida. E no tempo certo, no momento em que Ele estabeleceu, Ele irá cumprir na sua vida o seu propósito. Por isso, cale dentro de você essa impaciência, cale dentro de você esse desejo de viver coisas fora do tempo, porque a nossa missão, meu irmão, minha irmã, é cooperar, é ser nesse lugar da sinergia, é caminhar junto com o Senhor, é obedecer a Deus e não substituí-lo, porque se nós fizéssemos por nós mesmos, para que a gente precisa de Deus? Quando deixamos Ele conduzir as nossas vidas, vivemos coisas extraordinárias, meu irmão, minha irmã. Mas quando nós impomos o nosso jeito sobre aquilo que desejamos, colhemos o dano da precipitação. Faça uma decisão hoje e diga ao Senhor, Senhor, ensina-me a confiar no teu tempo e não atrapalhar o seu agir, que eu colabore. Diga ao Senhor que eu colabore com a tua vontade e não imponha a minha sobre a sua vontade. A gente às vezes muda a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, né? Às vezes a gente, os atos da nossa vida estão fazendo essa oração, estabelecendo a nossa própria vontade sobre a vontade de Deus. E aqui eu quero concluir, convidar o ministério de louvor aqui. Deus não precisa da nossa ajuda, meu irmão, minha irmã. O que Ele pede de nós... Wesley tinha um slogan muito interessante: amar, crer e obedecer. O maior erro de Rebeca foi querer apressar o que Deus havia decidido em fazer. O maior acerto que podemos ter hoje é esperar, é confiar, é obedecer em Deus. Obedecer a Deus e não atrapalhar aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus.